é Cristina. E o teu nome? Sou Miguel Leão, tu és a Cristina Mateus já agora. Nós organizamos este projeto que se chamou, ao qual chamámos Penthouse, uma ocupação temporária. O Miguel é que é bom para fazer isso, fazer um enquadramento. Tu és bom a fazer essas maldades, eu pensava Não, só posso voltar a dizer que aqui a zona, o centro da cidade estava um bocado esvaziado, não tem nada a ver com o que se passa agora. Não quer dizer que tenha mudado muito. Por exemplo, este quarteirão onde a casa existe, onde a casa está, continua mais ou menos como era. Há algumas coisas que mudaram. Sei lá, o Ceuta, por exemplo, que já estava na altura decadente, agora tem uma nova vida. Mas é ao nível da rua. Ao nível da rua, agora. Para cima, sim, estes edifícios estão todos perdidos. É incrível. E são casas bestiais, nós sabemos, não conhecemos os outros edifícios, mas isso foi uma coisa que na altura se dizia sobre os vizinhos, os prédios vizinhos, não é? Que eram também prédios ótimos, com casas bestiais e que estavam perdidos, não é? Que estavam desabitados e que estavam em ruína. E isso eu acho que ainda continua neste quarteirão, não quer dizer que a cidade esteja exatamente, ou o centro da cidade esteja exatamente como estava na altura. Mas havia isso, não é? Sentia-se durante o dia. Nós também tínhamos aqui o ateliê perto e sentíamos que a cidade estava mesmo parada e muito empobrecida, não é? Sim, estava e está. Continua, sim. Mas a questão é dizer, mas agora está mais disfarçada, talvez, porque não há aqui. Sim, à noite não das conta, mas é muito o chamado, que não é o comércio de rua, mas é o antigo comércio de rua que agora está tomado por bares e há gente na rua, não é? Mas as casas, porque aquilo havia alguns prédios com escritórios, não é? Mas uma boa parte daqueles prédios naquela altura foram construídos para habitação. Mais tarde transformados em escritórios, mas foram construídos de raiz para a habitação. E, portanto... em relação ao resto, o enquadramento que o Maia está a pedir, dizes tu, como é que era? Tinha havido, isto é uma coisa a meio, não é bem a meio, foi não? Entre 2001, a tua ideia é o 2001 e agora Porto 2001 e Guimarães, não é? 2012. E está mais ou menos a meio, por acaso, este projeto. Mas há uma coisa que... sempre existiu, pelo menos da nossa parte, e penso que a maior parte destes artistas que entraram no projeto, uma pouca relação com as galerias. Sempre uma coisa um bocado frágil, não é? Ou mesmo inexistente, em alguns casos. Sei lá. E a cidade estava mais ou menos como está agora, não? A nível institucional. Não, porque depois nós sabemos o que aconteceu depois de 2001, não é? Porque a Câmara retira-se, não é? A Câmara retira-se, deixa de ser agente, não é? E o que acontece é que tinha havido muitas coisas, sobretudo porque as pessoas que tendem a confundir em relação a 2001, tendem a confundir a programação cultural com aquela toda a ideia da reabilitação que falhou, não é? Falhou, ou melhor. Algumas destas coisas que se fala agora da recuperação da rua vêm daí, não é? Porque foram ruas recuperadas nessa altura, ou entretanto recuperadas depois segundo esse modelo, que também é uma coisa engraçada, não é? Mas acho que nós na altura, o impulso para fazermos o projeto veio também de sentirmos, como sentimos agora, que se não formos nós a fazer, as coisas não acontecem. E aí não mudou nada, não é? Eu acho que se recuarmos ainda mais para trás, não é? O que acontece é que hoje há uma, infelizmente, mais dispersa, talvez um pouco dispersa agora, porque as pessoas têm alguma dificuldade em fixar-se e em sobreviver na cidade, as pessoas começam a sair. Mas o que eu acho é que hoje, apesar de tudo, há uma comunidade pequena, à escala da cidade, mas há uma comunidade que já tem talvez 2 gerações, que se vão, ou 3, que se vão sedimentando umas por cima das outras, umas ao lado das outras, uma dentro das outras,
que criam um tecido qualquer, não é? E agora, é um tecido muito frágil, porque se nós formos a ver bem, os últimos 10, 15 anos, não é, de coisas que têm acontecido, são muitos os espaços geridos por artistas, ou estas coisas pontuais como esta que nós fizemos, não é, que vão alimentando esse meio, não é? Esse tecido que eu fazia referência. Nós sentimos. Sim, mas há muitos outros artistas na cidade com muito mais trabalho. Não, pois não, mas é isso que eu estou. Do que nós. Isto foi uma coisa pontual, mas nós sabemos que há outros artistas. Sim, mas é isso que eu estou a dizer, mas todos esses. Sim, há aqui qualquer coisa, não é? Todo esse trabalho, o que nós sentimos é que essa rede, não é, que se vai construindo, foi construída foi autoconstruída. Ou tem vindo a ser autoconstruída e continua a não haver muita alternativa a isso. Não é? Porque não há. Mas isso é um problema que não é um problema do Porto, é um problema nosso, português, não é? Que é entre estes projetos independentes. Eu não gosto muito de chamar alternativos, às vezes porque eu acho que não são alternativos, são independentes no sentido que são feitos em autonomia, não é? Entre estes projetos independentes ou autónomos e depois as poucas instituições, não há nada a meio, não há quase nada a meio, não é? Nós, sei lá, na década de 90 fizemos uma série de coisas em espaços que tinham esse caráter, sei lá, o CAP em Coimbra tinha essa função, era uma coisa intermédia. Ou seja, tinha uma ancoragem até certo ponto institucional, não é? Mas muito leve, não é? E em que nós podíamos trabalhar ali quase também em autogestão. Apesar de depois termos um espaço, apesar de muitas vezes até de fazer publicações, etc. E mesmo quando no início dos anos 90 trabalhávamos na Quadra. A Quadra era uma galeria, mas era uma galeria que funcionava um bocadinho como um espaço com essas características, não é? Na altura. E eu acho que não existe esse. Engraçado, estava a falar de dois sítios e nenhum deles é no Porto, não é? Lisboa, outro em Coimbra. Mas é isso. Acho que não existem. Ainda hoje, não é? Nós continuamos, às vezes, vemos à cabeça a fazer outras coisas, outros projetos com maior ou menor continuidade, porque sentimos que se não formos nós a fazer, os artistas, não é? Fazemos as coisas, elas acabam por não acontecer. E se eu somar uma boa parte dos projetos em que eu provavelmente faria atrás mesmo, tenho participado nos últimos anos, a maioria são projetos que nascem na vontade dos próprios artistas. As exposições que eu fiz mais recentemente no Laboratório das Artes, do Coerência, no espaço no In Transit, ou seja, são todos espaços que são geridos por artistas. Isso é engraçado, porque continuar não. E as galerias é a mesma coisa. Não há galerias. Em Portugal não há galeristas. Não há verdadeiramente. Não há galeristas que se interessem, não é? Que acompanhem e que façam algum trabalho lento, não é? Não existe. Quem é que existe? E o nome veio por várias razões, especialmente porque isto é um espaço no centro da cidade, do Porto, que ainda existe. Na altura é um apartamento que estava à venda e tinha a particularidade de ser assim, um apartamento no cimo de um edifício, um bocado sobre a cidade, com um olhar muito particular, não é, sobre a cidade, e porque era assim uma casa apesar de ser um apartamento, era um apartamento de um certo excesso, que se dividia em 3 andares, no tal cimo do edifício. Então havia assim, para lá dessa vista excessiva sobre a cidade, o próprio interior era todo ele em um grande espaço, e por isso nos pareceu que tinha qualquer coisa desse excesso, e o nome Penthouse veio por aí, não é?
Ou mais de qualquer coisa? Casa, assim, um apartamento exclusivo de cultura, não é? Porque ele tinha essas características. Tinha, sei bem, uns 700 metros quadrados, ou coisa assim do género. E tinha uma história muito particular, estava também ligado à história da arquitetura portuguesa e portuguesa, mas portuguesa no sentido mais alargado. O projeto do edifício do Arménio Loza. Do Cassiano Loza? Não, do Arménio Loza. É? Foste tu, mas é do Arménio. Isso já é trabalho de. Já está a ler o texto. Já ler o texto. Sim, mas quando começámos, para nós era do Arménio Loza, era a informação que tínhamos. E o projeto tinha sido uma encomenda direta do proprietário, não é? Na década de 40, não é? Do edifício. E aquela era a habitação do promotor, ou seja, o apartamento destinava-se a ser a habitação do promotor do próprio edifício. Numa altura em que a rua tinha acabado de ser aberta, não é? A Rua de Ceuta, e portanto era uma rua com um programa, não é? E era um programa moderno, não é? E depois... Pois é, e nós sabíamos que havia essa relação que existia uma relação muito forte entre o arquiteto, ou os arquitetos, e este proprietário, não é, do edifício. É como se esta casa tivesse sido pensada à medida, por um lado à medida daquele canto, do canto onde se implantou, mas também à medida do próprio proprietário. Portanto, isso era uma coisa que havia uma série de pormenores na casa que eram totalmente dependentes, que apareceram dessa dependência, não é? Ou dessa relação que se estabeleceu entre os dois. Sim. Entre arquitetos e dono da casa. Porque assim alguém contava uma história engraçada, porque o edifício tem uma métrica muito particular na fachada e uma grelha, que depois até a capa do catálogo toma. Mas há uma janela fora da grelha, completamente fora, e fora da métrica, portanto. E alguém, quando nós explicámos onde é que íamos trabalhar, houve alguém, um arquiteto qualquer, que disse: mas essa era uma história que era contada por um professor de arquitetura, também já não me lembro bem qual, nas aulas de arquitetura, nas aulas de projeto, para dizer como às vezes a influência do cliente é decisiva, num projeto. Porquê? Porque essa janela, depois dentro da casa a pessoa percebe isso, de fora não se entende. Essa janela é uma janela que está aberta na parede de uma casa de banho, que era a casa de banho do quarto do dono do prédio. Porque ele, quando a casa começou a ser construída, se queixou que ao fazer a barba não conseguia ver a paisagem, e, portanto, o arquiteto abriu-lhe uma janela. Uma janela diferente do lado, assim. Temos o espelho e ao lado uma outra janela junto ao lavatório, não é? Para ele fazer a barba a ver a cidade. E contém uma coisa assim muito particular, não é? Mas essas histórias a certa altura começaram também a saltar, não é? Porque o prédio tinha uma história de um uso também muito... Mas se calhar interessava perceber como é que nós chegamos a esta casa. A casa surgiu, nós na altura, tanto eu como o Miguel, estávamos a expor, tínhamos feito já algumas exposições numa galeria que entretanto, pouco tempo depois até, desapareceu, que era a Marta Vidal, e a galerista sabia que nós tínhamos uma vontade de fazer qualquer coisa fora dali e de outros sítios, mas qualquer coisa na cidade. E ela sabia que esta casa estava para venda e conhecia um dos proprietários, e então fez esse contacto, não foi? Foi assim. Fez-nos a ligação e nós fizemos a proposta na altura aos donos deste apartamento, que entretanto depois foi vendido a outras pessoas. Mas eles acabaram por aceitar a ideia e foi a partir daí, não é? Dessa nossa vontade de fazer qualquer coisa na cidade e num espaço que não tivesse nenhum tipo de ligação, fosse preciso fazer essa ligação Não, e que a ocupação pudesse ser de facto temporária, ou seja,
poder ser uma coisa sem qualquer tipo de compromisso. Porque às vezes há aquela ideia de ter um espaço, e ter um espaço onde se faz, durante um determinado período de tempo, onde há com uma agenda, com um programa, não é? Isto era uma coisa que nós queríamos fazer sem programa. Por isso é que eu acho que a palavra projeto curatorial não é a expressão curatorial, aqui não é. Pois nós organizámos, não é? Organizámos, mas a ideia foi mesmo essa, não era propriamente não havia uma curadoria, havia mais a vontade de duas pessoas convidando mais algumas para fazer uma exposição, um projeto num espaço com uma natureza assim mais ou menos estranha. Isso foi o princípio, mas o espaço depois também formatou a coisa, ou ajudou a formatar a coisa no sentido em que quando soubemos que havia a possibilidade de vermos um espaço na Rua do Centro, não fazíamos ideia nenhuma que aqui íamos encontrar. E quando fomos visitar a casa pela primeira vez, é uma surpresa. Primeiro, agora já, sobretudo depois da exposição, as pessoas passaram a falar da casa, não é? Até há uns tempos alguém nos perguntava se era a nossa casa, não é? Não, infelizmente não, mas não, porque havia assim uma ideia de uma ligação muito estreita com o sítio, mas nós de facto não fazíamos ideia nenhuma de que ali estava, como a maior parte das pessoas. Havia eventualmente alguns estudiosos da obra do Loza, não é? Ou pessoas mais conhecedoras que sabiam o que é que ali estava. E havia uma coisa engraçada, há uma memória que até pouco tempo antes de nós lá irmos, aquilo estava alugado à Portugal Telecom. Tinha lá uns escritórios e tinha um guichê de pagamento de faturas em atraso, e portanto eu diria que as pessoas que não pagavam as contas da IPT conheciam a casa, todas as outras não lembrava nada disso. É que o guichê era justamente no sítio onde eu fiz lá, uma das minhas peças. Mas não havia propriamente um programa, não é? Nós não partimos assim com um programa fixo, foi depois tentar juntar a partir do momento em que conhecemos a casa e também percebemos a dimensão, porque a questão também é a escala, não é? Os 700 metros quadrados, nós percebemos que podíamos ter um grupo mais alargado, ou seja, 10 pessoas, que foi o que acabou por ser, não é? Sim. Nós os dois mais 8. Era o João Pedro Val, o Pedro Tudela, o Miguel Soares, o Fernando, o José Pereira, o Miguel Palma, a Inês Pais, a Susana Mendes Silva e o Paulo Mendes. E nós dois, deste grupo. Como é que nós fizemos isso? Essa foi a primeira fase. Como é que chegámos a este... Sim, nós pessoas com quem trabalhávamos na altura. Ou com quem queríamos trabalhar e não tínhamos trabalhado. Isso, acho que foi isso. Foi uma oportunidade, sei lá, eu lembro, nós com o João Pedro Val. O João Pedro Val tínhamos trabalhado com ele no sentido em que, sei lá, umas exposições de Paulo Mendes, ou conhecíamos, mas nunca tínhamos trabalhado com ele, no sentido de não tinha provavelmente uma troca, não é? Porque estas exposições também implicam isso, não é? Uma troca. E depois foi a Susana Mendes Silva, não é? A Inês Pais, sim, havia aquela... Sim, noutras alturas já nos tínhamos cruzado com todos eles. Sim, conhecíamos bem. Conhecíamos bem, portanto era um grupo... Foi um grupo que surgiu dessa relação. Que já existia. Sim, a primeira coisa foi pegar no telefone, falar com as pessoas e dizer: nós temos um projeto, temos um sítio, queremos fazer um projeto. E ainda sem sabermos, claro que tínhamos imagens, não é? Isso era, enviávamos, eu lembro na altura se montou uma página privada, digamos, para se poder fazer passar essa informação com imagens do edifício na internet. E nós dizíamos: olha, é este o espaço. E as pessoas diziam logo, ninguém disse que não, é? Ninguém hesitou. E na altura também se punha a questão de queremos fazer as coisas com o mínimo de meios, não é? Porque para trabalhar numa casa daquela escala tinha que haver um mínimo de meios, senão as coisas poderiam não funcionar. Porque a casa não tinha luz, não tinha nada mais ou menos desativada, então era preciso alguma... Porque nós queríamos chamar-lhe
também esta ideia de ter ficar um documento, não é? Que acabou por ficar, e isso implicava imprimir o catálogo, produzi-lo, não é? E como nós nos apercebemos logo, né, que a casa tinha essa tal história, sobretudo ligada à própria história da arquitetura, precisávamos de alguém que também fizesse esse trabalho arqueológico que nós não tínhamos como fazer. Quer dizer, fizemos uma primeira fase, porque fomos para o arquivo municipal, né, arranjar as plantas originais e arranjar uma série de coisas. E depois, na altura, falamos ao Nuno Grande. E o Nuno Grande é que nos deu o contacto do Rui Ramos, que é professor de arquitetura e que estava a trabalhar justamente sobre a arquitetura moderna, mas do ponto de vista das casas e dos modelos da habitação familiar. Portanto, estava a trabalhar sobre a obra de Lousa e fizemos uma proposta, não é? Porquê? Porque às vezes havia uma história que o arquivo de Lousa tinha sido doado pela família à Faculdade de Arquitetura. Mas como tantos outros arquivos, por não estar trabalhado, não estava acessível. Ou seja, como não está passível de ser consultado, porque são montes de documentos em pastas que nem ninguém trabalhou. Mas foi possível até publicar um catálogo de 2 ou 3 imagens, desenhos, não é? Do lado do projeto original. E convidámos também o Miguel Carvalhais para pensar este livro que depois que lançámos, aliás, no dia do fecho da exposição, não foi? Ele foi sendo feito ao longo da exposição. Exposição, não sei se é assim, se lhe podemos chamar assim, é ocupação mais, um projeto. E depois lançámos no último dia. Sim. Não foi assim? Foi. Juntamente com um concerto do ZTC, não é? Não, ZTC, agora já não sei. Sim, depois durante a exposição, apesar desta associação na Virose, não é? E a Virose aparece até como editora do catálogo, do livro, desta publicação, porque também, primeiro porque era preciso ter um guarda-chuva institucional qualquer para concorrermos a um apoio como fizemos, não é? E a Virose está constituída como associação e, portanto, podia fazer isso. E nós sempre vimos a Virose como um instrumento para fazer outras coisas e não como uma coisa em si mesma. Na altura, tanto nos serviu para usarmos a plataforma online, porque havia depois a parte toda online do projeto, não é? Tanto nos serviu para fazer a plataforma online, como para nos candidatarmos ao apoio do Instituto das Artes, se eu não estou enganado, não é? Que na altura já se chamava Instituto das Artes, acho que sim. Que nos apoios pontuais fizemos concorremos nos apoios pontuais e depois tivemos o apoio muito em cima do acontecimento, porque nós também estávamos apertados por um calendário que era o calendário dos proprietários que queriam livrar-se da casa o mais rápido possível, porque tinham investido naquilo e a casa estava parada, né? E portanto num prazo, sei lá, entre setembro, a exposição inaugurou em dezembro, se não estou enganado. E fechou em janeiro, acho que foi isso. E nós começamos este processo na primavera, candidatámos-nos a apoios antes do verão, eles saíram no início de setembro e, portanto, foi preciso fazer depois tudo muito rápido. E esse tudo muito rápido implicou as pessoas virem, muitas vezes não eram do Porto, não é? Eram de fora do Porto e, portanto, virem ao Porto, ver o espaço, fizemos uma reunião, não estavam todos, mas estávamos quase todos, na casa já. E algumas pessoas sentiram logo assim uma atração por qualquer coisa na casa, sabe? Se calhar gostava de trabalhar aqui, gostava de trabalhar a partir daqui, né? Mas cada um depois foi para a sua casa, para pensar, né? E depois fomos articulando as coisas assim, né? Voltando outra vez à questão dos curadores,
na verdade nós não nos vimos nesse papel. Nós, pelo menos eu, não sei o que é que tu pensas, mas mais como alguém que organiza as coisas. Mediadores. Nós mediávamos um bocado o processo, não é? Porque sim. E a casa, no fundo, era ela própria a personagem que fazia a curadoria, acho eu. Acho que a casa era como se ela própria acabasse por dizer o que é que era preciso fazer a cada um das pessoas que estava a trabalhar. Nós tivemos muito trabalho, mas foi um trabalho muito prático, não é? A casa não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade, tinha sido cortada há muito tempo. E foi preciso conseguir uma autorização para ligar a eletricidade na casa. E a casa precisa dar uma potência, apesar do sistema elétrico estar lá todo, não é? Hoje a EDP não permite colocar um quadro se não houver uma vistoria à instalação elétrica. A casa tinha a instalação elétrica todos 40, basicamente. Portanto, eu lembro que na altura, por uma série de coincidências, foi preciso conseguir uma autorização. Há uma autorização especial que é atribuída a circos e outras coisas assim, de saltimbancos. E apesar da casa ser uma coisa até muito física, que está ali assim, não é, parada, descobrimos que legalmente a melhor maneira de conseguir uma autorização para instalar um quadro elétrico durante um período de tempo, de 2 meses ou 3 meses, nós queríamos um bocadinho antes, não é, ter já a eletricidade, era pedir uma autorização como se fosse para os circos. E então era preciso, e quem é que dá essa autorização? As câmaras municipais, não é? Bom, e portanto... Sim, essa coisa toda... Instalaram-nos da instalação disto, não é? Isso acho que sim, mas foi preciso, isso, uma parte do dinheiro que tivemos foi gasto até em coisas desse género, que a casa tinha estação elétrica, mas não tinha quadro elétrico. Porque depois estávamos exatamente na mesma base de todas as pessoas que, nós os dois, não é? Que estavam a participar, porque depois estávamos a organizar, mas depois também estávamos do outro lado. Olhar para nós próprios que tínhamos pudéssemos fazer 2 papéis, porque depois trabalhámos também, cada um escolheu também o sítio para trabalhar e nesse aspecto estávamos todos na mesma base. Por acaso no meu trabalho senti que, como tínhamos andado naquela parte mais arqueológica, dos arquivos, o meu trabalho acabou por ter uma relação muito forte com o próprio lugar e a arquitetura do lugar, porque o edifício é um edifício construído em Cunha, muito estranho, porque o lote era um lote, a rua já estava praticamente toda construída, ou pelo menos toda tomada, não é? E aquele lote ninguém o queria, porque era um lote que estava na esquina da Rua da Picaria com a Rua de Ceuta e terminava num vértice que tem para aí, não sei, 30 centímetros ou 40 centímetros. Portanto, é uma cunha autêntica. Construir um edifício naquela cunha é muito difícil. A planta do edifício tem essa característica, não é? É um triângulo, basicamente. Não é? E para o arquiteto isso também foi um desafio. Portanto, aquilo, lembro que na altura nós pensámos logo que aquilo, mas parece um navio, e a maneira como o edifício está construído, parece um navio assim, encalhado ali na paisagem da cidade. Terraço. O último piso é uma espécie de convés, não é? Porque vê-se a cidade toda. Portanto, essa característica foi assim, uma coisa logo muito marcante. E o trabalho do Miguel Palma tomou logo isso como ponto de partida. Porque ele instalou um telescópio nos anexos dessa cultura que focava. Isto era uma coisa meio performativa, porque tinha o foco no restaurante do Hotel Dom Henrique, que é lá em cima, é? que é também uma espécie de penthouse, não é? Sobre a cidade. Assim, e o que acontece é que nós víamos, ele no dia da inauguração esteve dentro do restaurante, e portanto nós olhávamos
pelo telescópio e víamos almoçar no restaurante. Depois, durante o resto da exposição, o que nós víamos era o movimento do restaurante, porque aquilo focava uma janela, nós víamos as pessoas que estavam junto à janela, víamos eventualmente os empregados a servir, né, etc. E, portanto, havia assim uma espécie de uma ligação entre dois pontos elevados, não é, da cidade, não é, e que estavam unidos ali por aquele foco, não é, por aquele olhar. E que, de facto, o Miguel Palma teve essa. Havia 3 Miguéis, agora que eu estou a ver, o Miguel Soares, eu e o Miguel. Mas é a geração. Mas o Miguel veio cá e ficou logo preso por essa relação da casa e do edifício com a paisagem. Mas foi um bocado como tu disseste, a casa foi a casa que conduziu as coisas. Depois, claro que foi. E se eu bem me lembro, que eu também não tenho assim uma memória muito precisa, mas se eu bem me lembro, aquelas coisas que às vezes acontecem, não é? As pessoas estarem interessadas num mesmo espaço ou numa mesma situação, nem acabou por nem acontecer. As pessoas, não, porque a casa também era tão grande. Sim, nós não foi excessivos. Foi uma espécie de cultura extensiva. Não foi, às vezes há aquelas ocupações intensivas, não é? Em que de repente se entra e se percebe que é muito. Ali não, foi muito extensivo, ou seja, havia. E havia esse trabalho de Miguel Palma, mas o do João Pedro Palma também veio para o exterior da casa, portanto havia coisas que. Sim, tinham outdoors. Tinham uma espécie de prolongamento para o exterior, e isso ainda ampliado mais. Sim, depois havia, como a casa tinha aquela estrutura, né, dos 3 pisos, que era. Havia a entrada, embora houvesse uma entrada por baixo, a entrada fazia-se, a única entrada que pudemos utilizar, fazia-se pelo piso intermédio, que eram as áreas comuns da casa, não é? Originalmente, portanto, a sala, um jardim de inverno, uma sala de costura, a cozinha, o escritório, que tinha sido o escritório do dono da casa, o hall, distribuição, etc. Esse era o piso intermédio. E depois, descendo por umas escadas interiores, descendo, havia o piso de baixo, tinha a zona dos quartos, tinha 7 quartos. Tinha o quarto maior, com a tal casa de banho, com a história que eu referi há pouco, que era do casal, que habitou naquela casa, e depois tinha 7 quartos, eu não sei se tinha 6 quartos, eu não sei se eles tinham assim tantos filhos, mas tinha esses quartos. Depois havia os quartos das empregadas, não é? Os empregados para trás, que uma zona mais sombria da casa, que estava com muita umidade, assim, muito mal tratado, e um quarto de passar a ferro, não é? Costura, e um quarto de não é? costura, não é? Havia assim uma série de coisas. Mas essa parte da casa estava um bocado degradada porque tinha entradas de água, etc. E depois havia o piso superior, não é? Que era basicamente um terraço mais ou menos triangular, com uma lavanderia, não é? Uma área de serviço, assim, uma coisa assim. A casa era isto. É. Das várias. Dos trabalhos dos artistas? Posso começar pelo meu, talvez? É mais fácil. Também fiquei bastante atraída por esse lado vertiginoso da casa. Que vinha um bocado por esse vértice que o Miguel há bocadinho falou. E por essa ideia, uma certa ideia de queda sobre a cidade. Especialmente se nós estivéssemos mesmo nesse ponto, nesse ponto de convergência. E então eu trabalhei, aliás também mesmo a 2 fotografias ficaram com esse nome Vértice. E ao mesmo tempo, essa ideia e depois uma outra, que era uma ideia da relação com o exterior, da casa, como se nos atirássemos para o exterior, e depois uma outra, de um outro espaço interno, que era uma espécie de coluna dorsal, que era uma espécie de
não sei como é que se chama aquilo, um poço técnico. É um poço técnico. Por onde fugiam todos os canos e coisas assim. Mas a parte elétrica, havia dois. Havia assim uma espécie de um buraco. E fiquei atraída por esses dois espaços e a partir daí trabalhei. Na altura pedi pedi a colaboração de um alpinista, exatamente para subir pelo prédio, não era bem assim, não é? Mas para ocupar essa zona mais aérea, mais perto do céu desse prédio e para fazer uma espécie de uma viagem sobre o edifício, nessa quase queda sobre a cidade. Então ensaiámos ali uma espécie de uma série de movimentos que vinham com esta ideia. E então aparece associada a estas imagens do vértice, onde o alpinista está no caso das imagens, um bocado em pose. Depois um pequeno filme que vai aparecer em loop, onde há essa viagem do alpinista numa linha bastante frágil, onde uma queda era provável acontecer. Ele dava mesmo um salto. E depois ele dava mesmo um salto, portanto há assim um salto que é dado sobre... Não se sabe para onde, não sabemos bem para onde, mas que tem essa ideia de que ele vai cair. E o trabalho andava assim à volta disto. E depois havia aquela fotografia em que ele está assim suspenso, mesmo no vértice. Faz lembrar um bocado aquela ideia das proas do navio, não é? As figuras da proa dos navios, ele estar assim agarrado ao vértice, quase como se fosse... Eu acho que se liga um bocado àquela ideia que eu falava há pouco do edifício como um navio encalhado na paisagem. Depois há um grupo de artistas que ocupa os quartos, ajuda-me a fazer isso, é o Paulo Mendes, e que o trabalho dele tinha a ver um bocado com esse espaço da intimidade, porque ele vai buscar um pequeno... de uma intimidade violenta, não é? É uma ideia de construção. Sim, portanto havia ali uma série de imagens que por um lado remetiam para essa ideia de construção do edifício também numa cidade qualquer, mas depois havia também um pequeno conjunto de frames, não é? que nos remetiam para um outro universo, mais de uma falar de uma interioridade qualquer e numa relação com o quarto, de uma intimidade violenta que poderia muito bem acontecer ali. Porque ele estava no quarto vestido da suíte, não é? Era aí que ele estava. Eu acho que ele estava num dos quartos. Eu tenho a ideia que ele estava no quarto. Já não sei, com precisão. Depois havia o Fernando, que é engraçado, porque sobretudo nesse piso de baixo, que era constituído por quartos de dormir, vários artistas que se encaixavam ali, não é? Ou porque precisavam ou porque os trabalhos eram mesmo muito autónomos, ou seja, precisavam de uma certa autonomia, se fosse pela natureza do trabalho, fosse pelo tipo de trabalho, ou seja, uma projeção que precisava de uma sala escura e era fácil eles conhecerem uma unidade autónoma, não é? Da mercado. Mas no caso do Fernando José Pereira, eu acho que o quarto em que ele trabalhou, eu até acho que depois da exposição desmontada, os proprietários, entretanto a casa foi vendida, era um casal de arquitetos, pediu ao Fernando para deixar. Eu acho que ainda está lá o trabalho dele. Mas lá está lá o trabalho. O trabalho dele era. A casa está virada a poente, grosso modo, as janelas, não é? A sul-poente, não é? Eu acho que é mais sul. Mais sul-poente, sul-poente, mais ou menos. Mas apanhava sol durante a tarde. Bom. E o Fernando tirou partido disso e colou umas
uns desenhos de umas torres de vigia no vidro, que depois eram projetadas durante a tarde, que era o horário de abertura da exposição, eram projetadas no chão e acabavam por ir viajando ao longo do chão e das paredes, onde depois havia uma série de outras coisas coladas também. E era um trabalho que se agarrava literalmente à pele da casa, não é? Aos vidros, e portanto é um trabalho que depois pôde ficar porque não tinha nenhum aparato técnico, não é? Não tinha nada que não fosse aquilo que estava colado nos vidros e nas paredes, e pintado, não é? O quarto foi pintado. Depois havia nos quartos. Depois a seguir era o Miguel Soares. Era um vídeo. Que apresentou um vídeo, sim. Eu tinha um bocado de ideia também de. São estes lixos cósmicos ou espaciais, não é? Este acumulado. Que ele ligou também um pouco à ideia da obsolescência, não é? Da relação com a casa. A seguir era o João Pedro Val, com um vídeo também. Sim, e que, sim, com um salto. A coisa passava-se numa estrada, numa autoestrada, e havia ali um salto. Era ele vestido de carneiro. Que ele fazia ali naquela faixa interior das autoestradas. E do lado de fora. E do lado de fora, precisamente, não era? Tapar as janelas do quarto dele. Que acaba por esquecer. Havia um toldo, uma espécie de um outdoor, com uma frase. Era a imagem dele. Era a imagem dele. Lembras-te da frase? Tens que ver. Para não lembrar de dizer nada. Não está aqui. Não, este é o projeto. Sim, mas deve estar aí a imagem. Sim, Are You Still Awake? E que tapava precisamente o quarto. O quarto onde ele tinha depois a projeção. Ele está com este estar assim muito circunspecto, vestido de carneirinho. Continuando, depois a Inês Pá, ainda nesse patrão, sim, nessa... Tem aquela coisa assim mais invisível, não é? Sim, num dos quartos, uma espécie de uma teia quase invisível que impedia o acesso ao quarto, uma teia construída com fios de nylon. Não, acho que era assim, eram uns fios muito frágeis que chegaram a rebentar. Talvez, que havia pessoas que não viam aquilo e podiam entrar. Foi preciso. Sim, havia uma ideia de fragilidade e depois, em frente, no quarto, numa das casas de banho, ela fez um tapete com esferas que se desalinhavam, não é? Com facilidade, apesar de andávamos permanentemente a tentar refazer durante a exposição aquele tapete que com facilidade, com a passagem, se desmantelava. E depois, subindo, penso que eu havia embaixo. Tu estavas embaixo, porque havia, sim, os tais quartos das traseiras, que eram os quartos dos empregados da casa, não é? Das empregadas da casa, que eram mesmo frios. Era a parte da casa que não estava virada para sul, ou para poeira, não interessa, não estava virada para sul, portanto estava virada a norte, eventualmente, e que eram muito frios, tinham pouca luz, e estavam com... as paredes estavam, os tetos estavam completamente a descascar, era uma coisa assim, parecia uma gruta, não é? E portanto houve qualquer coisa que me atraiu nessa ideia, porque eu quando olhei para primeira vez para o edifício, para as plantas do edifício, não vi o navio, mas vi um iceberg, não é? Assim, uma coisa mais ou menos à deriva, até porque o edifício tinha um pouco essa... era muito mais do que aquilo que deixava ver, um pouco. E a imagem do iceberg veio-me logo à cabeça. Não é? E depois, como aquele espaço era um espaço muito frio, eu achei que era o sítio melhor para mostrar os designs dos icebergs. Acho que foi assim uma coisa muito... E depois também por ser um espaço das traseiras, por ser o digamos, terá sido lá da casa menos vivido, não é? Socialmente, porque
era o lado escondido da casa, interessava-me esse lado, esse lado escondido da casa. Onde eu tinha os desenhos num sítio que não era facilmente acessível a construir umas escadas, e as pessoas para verem os desenhos tinham que subir essas escadas. E depois havia uma série de ventoinhas na parede que reforçavam um bocado reforçavam a circulação do ar e, portanto, aquele ar frio, não é? Nós fizemos isto em dezembro, janeiro, portanto, ainda mais, não é? Esse ar frio e úmido, não é? Circulava, e quando nós subíamos as tais escadas para vermos os desenhos, ficávamos à altura do ar que circulava, que essas ventoinhas. E depois havia uma luz rasante, um foco de luz rasante que acabava por desenhar, não é? Melhor aquele descascar de tudo. Aquilo parecia gelo, não é? Eu depois até fiz uma série de imagens a partir outra coisa, a partir dessas paredes, ou das fotografias que fiz dessas paredes. E depois eu tinha, no andar de cima, havia já no andar da sala, havia aquilo que em tempos tinha sido um jardim de inverno, ou seja, dentro da sala havia uma zona fechada, não é? um vidro, que estava, entretanto, o chão estava coberto com cortiça, mas quando tivemos acesso aos desenhos percebi-me que aquele chão tinha que ser num outro material e comecei a retirar aquilo tudo, e por baixo havia uma tijoleira, uma coisa assim no género. Fez isso apenas para deixar esse material outra vez à vista. Depois eu, naquele lugar que eu recuperei 2 máquinas de ar-condicionado da casa, antigas, muito antigas, anos 70 ou mesmo anteriores. Acho que eram anteriores, porque a casa tinha uma particularidade. A casa, à boa maneira moderna, tinha um problema construtivo gravíssimo. É que a casa, como estava virada a sul, acho que é sul de facto, acho que é mais sul, a casa, como estava virada a sul, apanhava ali o dia todo sol e era muito quente. Portanto, a casa de origem, o que também é uma particularidade daquela casa, a casa de origem tinha ar-condicionado, porque tinha problemas de climatização. Eu imagino que de inverno também pudesse ter, pelo menos a parte de trás. E então, eu julgo que essas máquinas, até se calhar essas máquinas de ar-condicionado são mais antigas até dos anos 60 ou 70, não é? Mas então eu recuperei 2 dessas máquinas e cortei-as com o perfil do edifício, ou seja, eles ficaram assim, empilhei várias, não é? Quase como se fossem os vários pisos do edifício. Era assim uma espécie de uma maquete, um émulo do próprio edifício. Ficou nesse jardim de inverno. E depois, e ao lado estava a Inês. Estavas tu com as fotografias. E do outro lado a Inês. Da sala de costura. Estavas tu com as fotografias. Pois, e a Inês ficou no escritório. O que a Inês fez foi expor. Ela tinha aquele projeto Inês Pais Foundation, a IP Foundation, né? E que era assim uma espécie de ficção institucional. E ela expôs as cartas que a IP Foundation recebia de instituições reais, não é? Quase como legitimando a existência da própria. Ela fez isso, ela quis fazer isso no escritório porque era o lugar da troca, não é? Deste tipo de trocas. Não é? E viu o Pedro. E falta o Pedro dela, que ocupou a cozinha. Mas esquecemos, o Pedro tinha em baixo, sim, no quarto de costura, tinha uma peça. Sim. Tinha uma peça que era uma espécie de compacto de discos de vinil pendurados do teto. Não é? E depois tinha na cozinha uma peça sonora. A cozinha também estava muito desagradável. Sim, que o som saía dali, não é? Daqueles armários,
gavetas semi-abertas. Mas o som até tinha alguma literalidade, era um som trabalhado, mas tinha alguma literalidade, tinha um pouco a ver com esse espaço, com o espaço, com a cozinha, não é? Poderíamos reconhecer alguns ruídos de pratos, de talheres, ou de metal, de louça, enfim. Mas tinha uma relação muito estreita com o lugar e havia uma... E as colunas de som estavam, embora os fios estivessem à vista, mas as colunas de som estavam dentro dos próprios animais. E depois o Miguel Palma, mas era na cobertura, já falaste, já falaste. Sim, e o trabalho era mais ou menos isto, não é? E tu lá em cima também, o teu vídeo estava lá em cima? Sim, depois ao lado do Miguel Palma, não é? Estava no laboratório de fotografia, porque é engraçado, havia um laboratório de fotografia lá em cima. Já não sei muito bem estar no laboratório, se era da PT ou se era da Câmara. Eu acho que era da PT. Havia qualquer coisa que a PT precisava de fazer, não é? Acho que sim, talvez. Talvez fosse. Não temos a certeza, não tenho a certeza, mas acho que sim. Que era qualquer coisa, porque ainda tinha muitos restos, lembro-me disso, de textos que estavam. Sim, mas essa tua sala estava toda preta porque era um laboratório de fotografia. Na altura nós fizemos esta candidatura ao Instituto das Artes e é uma daquelas coisas que envia-se um pacote em correio registado e recebe-se uma resposta. E depois cumpre-se os requisitos, não é? Que foi o que nós fizemos. Recebemos o apoio, fizemos um relatório e as contas ficaram saldadas, não é? Portanto, aí não há propriamente uma relação, é uma relação burocrática, não é? Nem sei quem foi o júri, não faço nem nenhuma, nós na altura... Sim, mas houve um apoio. Mas houve um apoio. Não, mas quer dizer, não falámos com responsáveis, não é nada, isto foi por carta. Depois houve uma relação com a Câmara, pequena. Foi a relação, foi um telefonema para os serviços culturais da Câmara que estão instalados, ou estavam, não sei se ainda estão, aqui na Praça Carlos Alberto. E conseguimos um PA para o concerto. E depois as nossas relações foi com as águas, para ter com a luz, com os... não, eu tive que ir à Câmara. Da Câmara, sim, por causa do lixo, que tivemos que tirar... A casa tinha imenso lixo e tirámos... Pois, a casa estava tivemos que limpar a casa, fizemos esse trabalho fizemos esse tipo de contactos, mas não houve mais nenhum. E tive que estar nos serviços da Câmara, mas como qualquer outro município. Consegui a tal autorização para instalar um circo, ou melhor, quer dizer, eu precisava de um documento da Câmara que consegui, dizendo que ia isto, porque eles têm isto tudo tipificado, não é? E a tipificação é atividades circenses, etc. São as únicas coisas que eles concebem que possam, ou feiras, não é? Possam acontecer assim, num período de tempo, uma ocupação temporária, que era o que nós queríamos, não é? E então era preciso, para a EDP ligar a luz, era preciso este documento da Câmara. E, portanto, fui como município, deu muito trabalho, foi muito complicado a Câmara passar aquele papel, um simples papel, mas lá se conseguiu, e depois com esse papel foi preciso ir à EDP. Portanto, as relações institucionais foram estas. Sim, e os proprietários da casa... Sim. Depois as pessoas gostaram-se de interessar-se. Nós, João Fernandes, gostaram a casa sem nenhum tipo de contrapartida, não é? Isso não. Mas depois, em relação aos... As pessoas diziam que eu lembro que o Ulrich, etc., estiveram na exposição na altura. Sim, houve um interesse, mas não houve nenhum outro tipo de relação assim. Com a instituição. Porque eu lembro que, inclusive, o equipamento, nós tínhamos o problema do equipamento, houve coisas que tivemos que comprar. E depois havia o problema dos projetores de vídeo, etc. E nós, entre a Marta Vidal, que tinha acabado de fechar a galeria, porque entretanto a Marta Vidal, antes mesmo da exposição abrir, já fechou a galeria. Foi porque a galeria fechou antes do final do ano, já não fez essa passagem de ano, assim. E conseguimos, um projetor veio daí, outro projetor, o Paulo Mendes também, porque o Paulo Mendes tinha equipamento. Também nos emprestou equipamento. Temos que fazer seguros e tal, mas emprestou-nos equipamento.
e houve qualquer coisa que aconteceu até lembras-te, partiu-se qualquer coisa. Sim, foi com Houve uma coisa que nós conseguimos, que foi um apoio de uma seguradora, do grupo Sonai, assim, de gente que nos deu um apoio. Correu tudo bem, mas depois como foi preciso recorrer à apólice, a coisa já foi mais complicada, mas sim, mas tivemos o apoio. Foi esse apoio. Eu acho que foram os apoios institucionais, no fundo, resumiram-se isso. Foi o apoio do Instituto das Artes, foi o empréstimo do TA pela Câmara, e foi esta espécie de patrocínio, digamos assim. Logo na altura da inauguração saiu um artigo no Público, do Oscar Faria, com imagens da casa. Sim, um grande artigo, e isso foi importante para eu lembro que tinha as escadas da casa. Aquela imagem das escadas. Que é assim uma coisa muito. Bem, até é muito característica da arquitetura de Losa. Tem outros prédios com aquelas mesmas escadas, com o mesmo design. E depois, não sei. Depois saíram coisas pequeninas, não é? E na altura havia aquele programa na RTP2. E também foi feito uma peça, não é? Nós na altura falámos, eu lembro de estar exatamente no vértice, lá em cima do pátio, a falar sobre isso. E foi isso. Eu acho que nessa altura a internet já tinha uma importância muito grande até na disseminação da informação. Acho que isso foi muito importante. Nós usámos as plataformas da Virosa, né, para fazer essa. E também a própria mailing list, que era muito grande, da Virosa. E isso ajudou o projeto. Imagino que se tivesse sido 4 ou 5 anos antes, outro tipo de divulgação era mais importante. Não é? Eu acho que esse lado também foi. E depois houve muito passa-palavra. Eu acho que o passa-palavra foi muito importante. Não é? As pessoas falaram, olha, já foste. Ainda hoje encontro muita gente que me fala, não é, no projeto. E é um bocado como tu dizes, na casa. Passaram, vamos fazer contas, quantos anos? Isto foi um projeto de 2005? 7 anos. 7 anos. Tens o primeiro. Pelo menos que eu me lembro. Aconteceu no outro dia uma coisa engraçada, foram uns alunos do mestrado de curadoria das Belas Artes que organizaram um projeto numa casa que também é uma casa que tem algumas características parecidas com esta, que é o Parnaso. E o Parnaso também é uma casa, um apartamento no topo de um prédio, um projeto de arquiteto mais ou menos da mesma época, um bocadinho mais tarde. É também o promotor do prédio que encomenda um apartamento no topo do prédio. E eles conseguem que a casa lhes seja emprestada e fazem ali o projeto. Eu lembro na altura de estar a falar com eles e lhes ter dito que tínhamos feito uma coisa num espaço que tinha algo a ver. Eles não sabiam. E depois até lhes passei o catálogo, mas eles não desconheciam, não sabiam. Porque também provavelmente não tinham idade para saber, não é? Ou seja, ter ido lá, terem visitado a exposição. Mas talvez agora estejam interessados nisso. Mas foi há pouco tempo, não é? Isto foi há uns meses. Os galeristas, eu acho que sim, devem ter visto a exposição. Não sei exatamente de todos os artistas, nem todos os artistas tinham galeria, mas eu acho que houve um interesse. Nós não estabelecemos assim, porque também não havia curadores. Mas que galeristas, não sei. Sim, a marca Vidal na altura sim, no início, estava mais ou menos perto, não é? Portanto ela acompanhou o processo. Sim, foi mais no início, mas teve mais no início, mas não sei depois em relação aos outros artistas. Pois pontualmente eu lembro-me que o João Pedro Val, com os galeristas dele, para a produção da peça, não é? Porque não havia dinheiro para produzir a peça toda, ele lá terá encontrado uma solução qualquer, mas isso já terá sido cada um com o
Miguel Palma... Não, quer dizer, basicamente, eu lembro que o Miguel Palma, como estava na altura a fazer um projeto em viagem, uma viagem pela Alta de carro, depois foi na altura ele trabalhava com o Zé Mário, não era? Com a Graça Bandão, acho que sim. E a relação com os camaristas foi muito e depois entregar as peças às galerias, ou mandar, nos casos das galerias de Lisboa, mandar para o transportador as peças de volta, coisas deste género. Outros curadores, parte-se do princípio que nós somos curadores, nós não éramos. Quer dizer, a relação foi com os artistas, não é? Basicamente foi isso. Não é? Acho que havia uma expectativa de que nós continuássemos a fazer coisas, não é? Houve as pessoas perguntaram, e agora o que é que eles vão a seguir? Vão continuar a ocupar a casa? Havia gente que achava que aquilo era o princípio de um projeto e nós tínhamos que explicar, não, isto é uma ocupação temporária. Quer dizer, um bocadinho a ideia do toque e foge, não é? Porque foi assim que as coisas foram pensadas desde o início. Isto nunca foi pensado para ter continuidade. Não quer dizer que não se tenha vontade de vez em quando fazer coisas assim, não, agora andamos com ideias, não é? Isso é outra história. Neste projeto não houve nada em particular, nenhuma relação com Se houve envolvimento dos artistas? Houve, claro. Acho que você estava a perguntar também um bocado a ideia do... Se isso levou a outros... Se outros... Sim. Acho que sim, que se sentiu que passaram por lá as pessoas, não é? Sim, e mesmo, quer dizer, pessoas mais próximas e mesmo outras, não é? Que as pessoas acabaram por... Não é? Sendo 10 pessoas a trabalhar, depois isso desmultiplica-se 10 vezes 10, se fizermos assim em contas, dá 100, depois mais multiplicando, acho que acabou por implicar muito mais gente. E depois o João e a Mafalda que trabalharam connosco. Sim, por um lado depois o João, uma outra geração que acabou também de se ligar. Quem é que esteve a ajudar-nos na montagem? Porque também tiveram uns... Ainda houve mais um grupo que esteve a trabalhar na montagem. Lembras-te? Sim, já não me lembro. Já não me lembro bem, mas houve um grupo que esteve a trabalhar na montagem. Que eram alunos das Belas Artes. Já não me lembro. Não, mas eu já não me lembro exatamente quem era. Mas ainda houve assim, esse envolvimento também na produção, não é? E que acabou por alargar um bocadinho ainda mais esse espectro. Agora vos fiquei com esta dúvida. Mas lembras-te? Agora não estou. Daqui um bocadinho se calhar lembrávamos. Quem foi? Eram 2 ou 3, não é? Mas foi um trabalho pago na altura, que também podíamos fazer isso, mas já não me lembro bem. Sim, há alguns alunos na Faculdade das Belas Artes. Em relação à divulgação, eu acho que nós fizemos tudo o que era preciso. Divulgámos nos jornais, na internet, fizemos esse trabalho, não é? Imprimimos cartazes. Eram cartazes convites, dobravam, lembras-te? Dobravam e depois... Enviámos convites, não é? Sim, mas isso não era uma coisa que nós já fazíamos há anos, não é? Porque... Sim, mesmo não tendo um projeto assim tão por nossa conta, ou seja, mesmo trabalhando noutros sítios, como galerias, muitas vezes éramos nós que fazíamos. Portanto, nós era uma coisa que estávamos habituados a fazer. Desde que era princípio. Esta coisa da divulgação, muitas vezes éramos nós que fazíamos para as nossas próprias exposições, mesmo noutros contextos, não é? Sim. Por isso, sim, nós fazíamos essa... Eu acho que foi até... E depois este projeto, como era assim uma coisa que interessava no fundo um bocado a cidade também, não sei, acabou por sentimos isso, não é? Uma comunidade dos arquitetos tinha uma grande curiosidade relativamente à casa e depois tudo o resto, não é? Nos dizia mais diretamente respeito e por isso nós sentimos que a casa foi muito ocupada, passou muita gente por lá. Por exemplo, no dia da inauguração foi imensa gente, foi uma circulação assim. Sim, porque nós tínhamos o João Marçal e a Mafalda Santos.
Como nós pudemos contratar, foi ótimo, porque como tivemos o apoio, depois podemos fazer uma série de coisas, não seja, quem trabalhou para o catálogo foi pago, podemos dar um pequeno apoio a todos os artistas para a produção, não é? Apoio nas viagens, nas dormidas, essas coisas todas, que muitas vezes não é possível fazer, desta vez foi. E foi possível também pagar, na altura, ao Marçal e à Mafalda para estarem a tomar conta, a fazer da casa. A abrirem a exposição. E eles também faziam a contabilidade, não é, das visitas, não é? E na altura, talvez porque se tenha somado quem queria ver de facto a exposição, quem tinha curiosidade para ver a casa, porque entretanto saíram um artigo logo no Público e outras coisas que acabaram por mostrar imagens da casa e as pessoas sentiram essa vontade de ver. Mas queres que eu volte a falar isso, sobre os públicos? O que eu estava a dizer é que percebemos que passou imensa gente ali pela casa. Logo no dia da inauguração havia um público alargado entre as pessoas que se aperceberam, não sei, também se calhar o outdoor do João Pedro Val foi responsável por isso, perceberam, pessoas da cidade que perceberam que havia ali qualquer coisa, e eu lembro que havia muitas pessoas e depois a divulgação foi. Isso aí é um destaque, não sei se na altura ainda já era Y ou se tinha outro nome qualquer. Eu acho que sim. Talvez. Isso aí é um destaque no Y. Agora, há uma coisa que eu acho que, visto agora à distância, que é engraçado, é que nós fizemos isto numa altura em que esta zona não está agora, não é? Não havia nada. Não é? Nessa altura esta zona estava completamente morta. Agora, se fazer agora uma coisa aqui seria completamente diferente, ou seja, essa movimentação não vinha da noite como viria agora, não é? Porque não havia nada, estava tudo parado. Não é? Nós na altura tínhamos o ateliê nesta zona, éramos absolutamente familiar o território, mas hoje vir aqui à zona de Ceuta, vir para Lencastre, etc., é entrar num mundo completamente diferente. Eu lembro-me que os proprietários da casa, um dos proprietários da casa, que foi o primeiro, foi ele que a comprou inicialmente, né? Antes de decidir vendê-la, tinha comprado com a intenção de vir viver por cá. Mas depois não conseguiu convencer a família a mudar-se, porque as ruas estavam vazias, né? E o prédio era um pouco assustador, porque o prédio, este apartamento, que era o de cima de tudo, estava vazio. Depois havia um notário. Portanto, o prédio tinha sido todo ele prédio de habitação para a família do promotor, e no resto-chão e numa meia cave eram os escritórios da empresa do dono, que hoje em dia é uma seguradora, acho. Mas depois, por ali acima, o prédio tinha um andar vazio, um outro andar era um clube, não, era um tipo, não sei que nome é que é, uma associação ou um clube recreativo dos funcionários da Portugal Telecom, com um bar e uma mesa de bilhar e uma série de coisas, um notário, e acho que é tudo. Portanto, o prédio era um prédio onde normalmente havia homeless que dormiam ali, não é? Porque o prédio era muito fácil de acesso, não é? Agora... Mas sim, percebemos que havia um interesse enorme por um lado na casa e depois no projeto, por isso acabou o público ser uma coisa assim mais alargada do que normalmente temos nestes projetos, não é? Acho que... Mas o projeto depois também tinha o projeto, na verdade, as intervenções, não é? Eu há pouco disse que era assim uma relação extensiva com a casa, não é? Eu acho que isso também deixou a casa respirar, não é? Na altura, não era uma coisa... Apesar de, por esta casa ter uma personalidade tão forte, nós não sabemos muito bem avaliar se foi a casa que tomou conta dos projetos ou se foram os projetos que tomaram conta da casa.
Foi difícil, é uma coisa que não ficou totalmente clara, porque na verdade era um a casa em si era uma peça, a casa em si era já um trabalho, era mesmo agora, um bocado quem... Porque isto também foi uma coisa temporária que não teve continuidade. Eu imagino que se tivéssemos feito uma coisa durante 6 meses, com vários projetos, ao segundo ou ao terceiro, esse efeito tinha-se diluído, não é? Porque aquela coisa da surpresa perante a casa, não é? Porque a casa era mesmo invulgar, não é? E portanto nós víamos as pessoas andarem, então logo no dia da abertura, as pessoas andavam pela casa toda a descobrir os cantos à casa, porque é uma casa com imensos pequenos segredos, não é? E havia sempre alguém que tinha uma história a contar sobre aquela casa, ou casas parecidas. E sobre a cidade que teria muitas casas, não digo com aquela, mas especialmente nesta zona, casas com coisas, particularidades que estavam fechadas também. Que estava a haver uma série de edifícios aqui à volta que estavam todos mais ou menos naquela situação de uma coisa abandonada, não é? De uma coisa que não estava... Sim, mas repara, o espaço da sala, que era o maior espaço da casa, era muito grande aquela sala, não tinha nada. Não. Ninguém fez nada lá, ficou em aberto, depois foi usada para o concerto no último dia, caíram inclusive as lâmpadas com a vibração. Mas, certa altura, as pessoas julgaram que era uma performance, mas não, foi mesmo um acidente.